Daqui a pouquinho, logo mais, teremos um bate-papo muito interessante com este querido que eu não encontro há um tempão. Tudo bem, doutor Leandro? Saudade, hein? Também, como é que estão as meninas? Tão lindas, tão ótimas. Tudo bem? Que bom. Estão me inspirando em você lá nas redes sociais. Ai, que bacana, essa família grande família agora, grande, né? família Delícia, é muito bom, tem que curtir, né? Cada minuto, curte bastante. Agora a gente vai falar, na volta do intervalo, sobre os antidepressivos e os remédios controlados, né, de tarja preta. Existem categorias diferentes desses psicotrópicos, Isso, né? muito importante esse assunto, é um assunto essencial. Muita gente usa antidepressivo e calmantes e às vezes não sabe qual é a indicação, efeitos colaterais. Então, fica ligado que depois do intervalo, avisar os familiares, os amigos, porque essa é uma pauta muito importante em saúde pública. Ainda mais no momento em que a gente sabe que os números de pessoas com depressão, infelizmente, aumentam muito, pessoas estressadas e ansiosas, principalmente quem vive nesses grandes centros, esses números são alarmantes. Então é importante sim a gente saber e falar mais sobre isso. Saber reconhecer os sintomas e saber como enfrentar, por exemplo, com o uso correto desse tipo de medicação. Claro. Então, todo mundo convidado, vamos responder inclusive perguntas ao vivo, perguntas do público mesmo. Através do Instagram. Isso, tipo um plantão de dúvidas. Ah, então, legal. Dá tempo ainda de mandar dúvidas e ficar ligado para ver se a pergunta entra. E tem pergunta da galera gravada na rua também. Tem pergunta de vídeo, tem pergunta no plasma. A gente liberou para o pessoal realmente perguntar. Plantão de dúvidas. Plantão de dúvidas. Então não perca, daqui a pouquinho depois do intervalo. Você não vai sair daí, a gente espera você. Eu tô tentando... Já voltamos com Mulheres, e é claro que o assunto é muito pertinente, assim como a gente chamou antes mesmo do intervalo, né? Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom? Como é que você tá? Saudade. Quanto tempo, né? Pois é, doutor Leandro está aqui para fazer um alerta antes de mais nada. Afinal de contas, é muito triste a gente ver, ainda mais numa cidade como São Paulo, as pessoas andam muito ansiosas, as pessoas precisam muitas vezes se acalmar para levar um dia a dia mais tranquilo, para conseguir pensar, porque muitas vezes o estresse cega as pessoas, né? Faz com que elas não encontrem soluções em situações muito simples do dia a dia. Perfeito. Sobrecarga, overdose, excesso de expectativa. Hoje a gente tem uma epidemia. Sabe que São Paulo é uma das cidades que tem maior índice de ansiedade patológica. Quase 10% da população tem doença ansiedade. E a depressão também tem níveis alarmantes no Brasil. Quase 7%. Muitas vezes ela vem dessa ansiedade ou desse estresse de hábitos, situações continuadas, né? Perfeita a colocação. A síndrome do burnout também está muito em alta agora, né? Síndrome do esgotamento profissional, burnout, é aquela pessoa que começa a ter sintomas depressivos, ansiosos relacionados à atividade profissional. Então é muito importante rever hábitos, discutir psicoterapia, tanto preventiva como reativa, mas a gente vai falar hoje de duas classes de remédios que mudaram, que revolucionaram a medicina nos últimos 70 anos, que são os antidepressivos e os remédios calmantes, tranquilizantes, tarja preta. De 1950 em diante, houve um boom e uma evolução. Então é importante colocar também qual que é o lugar ao sol do remédio. Exatamente. Não é para todos os casos, mas é importante que nos casos que ele seja indicado, que você consiga usar sem preconceito e com informação. Exatamente isso. Por que a gente fez a introdução? Justamente porque muitas pessoas que estão passando por essas situações não imaginam que precisam dessas medicações, claro, controladamente conversando com o seu médico, etc. E também para muitas pessoas não acharem que qualquer movimento, qualquer tristeza também é caso para entrar no remédio, no antidepressivo, muitas vezes, né? Colocação precisa. Por isso que os remédios, olha, eu coloquei aqui as duas classes, vamos falar aqui, ó, dos antidepressivos. O teu antidepressivo, ele tem essa tarja vermelha. Quer dizer o quê? Tarja vermelha quer dizer que ele precisa de receita médica e que a via vai ser retida. Então, existe um controle, quer dizer, você não pode se automedicar. É importante que o médico prescreva e acompanhe, porque existem vários remédios dessa categoria. O antidepressivo, mesmo que ele chame antidepressivo, ele não é só para depressão. Ele vai tratar a depressão, forma moderada a grave, de vários tipos, mas ele também é usado para ansiedade, para diminuir a ansiedade, para tratar alguns quadros de distúrbio de sono, pode tratar também quadros de dor crônica, como cefaleias, enxaquecas, dor do tipo da fibromialgia, dores neuropáticas. Para dores crônicas também. Às vezes o paciente se assusta e fala assim, nossa, o médico me deu um antidepressivo e eu não tenho depressão, eu tenho outra coisa. Cuidado, o termo é antidepressivo, mas é um remédio que age no sistema nervoso central e serve para depressão, ansiedade, distúrbios eventuais de sono e dor. Ele vai até o sistema límbico e ele faz a modificação de alguns transmissores. São moléculas que conversam os neurônios. Então, alguns agem aumentando a serotonina, outros agem aumentando a adrenalina. Com isso, muda o seu humor e também pode mudar a capacidade do cérebro em controlar algumas dores ou gerenciar o sono. Então,
3 transmissores que eles mexem com frequência. Serotonina, muita gente conhece, né? Sim. Dá bem-estar, controle de alegria. ansiedade, Sim. um pouco de otimismo e tal. Controla a ansiedade, muito importante isso. A adrenalina, ela dá disposição, que é a noradrenalina. Alguns aumentam, dando um pouquinho mais de entusiasmo. Cada antidepressivo é um tipo. Tá. A gente tem hoje várias famílias. A gente tem mais de 10 antidepressivos hoje no Brasil, cada uma com sua indicação e o seu perfil de tolerabilidade. Tá. Mas eles não são tarja preta. Os antidepressivos são tarja vermelha. Eles não costumam causar dependência química, então eles são remédios tarjados, controlados, mas que não podem ser confundidos com os calmantes tranquilizantes. Tá. Os calmantes tranquilizantes, eles têm a tarja preta, que quer dizer o quê? Precisa de receita e eles podem, em um subgrupo, causar dependência química. Esses remédios, eles têm uma ação, não é antidepressiva. Eles têm uma ação de acalmar, de tranquilizar. E é um efeito imediato. Imediato. Você toma, dali a alguns minutos, você pode ter sono, relaxamento muscular, porque tem uma ação relaxante muscular, e diminuição da ansiedade. Então, o antidepressivo, ele demora para fazer efeito e precisa tomar por meses. Muitas ele vezes é preventivo. ele começa a fazer efeito a partir de semanas. Às vezes 6, 8 semanas. Tá. Já o tarja preta, ele já acalma o paciente na hora que ele é tomado. Mas ele pode levar à dependência. Por isso que a gente prefere o tarja preta, o calmante, para aliviar o sintoma naquele momento. E o antidepressivo como tratamento. Vou dar um exemplo assim bem fácil. Então, muitas vezes eles podem ser associados, dependendo Podem. da Às vezes, no começo do tratamento, ou para pessoas que têm muita ansiedade no início, pode associar o tarja vermelha como tratamento e o tarja preta como sintomático. Tá. A gente que tem filhos em casa é como se fosse uma amidalite. Imagina uma amidalite. Ela tem uma infecção purulenta com bactérias, então você pode dar, por exemplo, uma dipirona, um anti-inflamatório para aliviar a febre, a dor, mas o tratamento depende do antibiótico. Tá. Então, o antidepressivo, tarja vermelha, é o tratamento a médio e longo seria prazo. o antibiótico e ali seria Um alívio o do anti-inflamatório, sintoma. o analgésico. Então, logo ele não seja mais necessário, ele sai. Fazendo uma porque o analogia, risco né? dele é maior a médio e longo prazo. Tá bom. Vamos dar uma olhada, então, quais são os sal que a gente pode chamar, né? Sim, Como é que os ele medicamentos, traz? o sal, a droga. Presentes então, neles, em cada aqui eu fiz uma listinha com alguns exemplos. Ó, antidepressivos, pessoal em casa que usa fluoxetina, sertralina, são da década de 80, ambos aumentam a serotonina. Tem um outro que também é a paroxetina, muito famosa. Eu tô falando aqui o nome genérico, o nome do sal, não o nome da marca. Existem várias marcas com nome fantasia. Venlafaxina e duloxetina. A venlafaxina também tem um outro parente, que é a desvenlafaxina. Também antidepressivo, que aumenta a serotonina e a adrenalina. Mas tem outros, bupropiona, citalopram, amitriptilina. Cada remédio desses vai ter uma aplicação e um efeito que varia de pessoa para pessoa. O médico vai escolher de acordo com o perfil de efeitos colaterais. Tem uns que tendem a ganhar peso, outros que perdem. Tem uns que dão mais sono, outros dão menos sono. O médico, de acordo com o caso clínico específico, vai escolher aquela família. E se o paciente não responder bem ou não tolerar bem o remédio, ele pode fazer mudanças. Mas esses remédios, quando bem aplicados, trazem um benefício em 70%, 80% dos casos. Tá. Então eles fazem diferença até que o paciente possa ter força e tempo para mudar o estilo de vida, para fazer a terapia. Já aqui, ó, exemplos de tarja preta. Aqui termina tudo com AN. Diazepam é o mais famoso, clonazepam no Brasil, muito famoso, alprazolam, bromazepam, lorazepam, mas tem outros. Tá. Cloxazolam, vai embora com AN. Esses exigem uma receitinha azul controladinha. Aqueles tratamento médio e longo prazo, geralmente por 6 meses ou mais. Aqui o alívio sintomático e usar o menor tempo possível para não dar dependência. E tem uma questão também com o desmame, né? No caso dos calmantes. No caso dos calmantes, o desmame tem que ser muito cauteloso, sempre com um médico. Se você interromper um calmante tarja preta abruptamente, você pode ter insônia, sintomas de ansiedade, taquicardia. Então tem que ter muito cuidado em mover as doses. Mas mesmo o antidepressivo, por mais que ele não gere uma dependência, também tem que ter cuidado com o movimento de dose. Tá. Sempre com um médico ao lado, porque são remédios que têm um propósito nobre. Chegar até o cérebro e mudar o andamento do cérebro. Então, toda mudança tem que ser com o médico e tem que ser com cuidado. Você comentou da sertralina, que foi na década de 80 que ela foi descoberta. Isso. Foi nessa época que esses remédios tiveram uma grande melhoria e a descoberta de novas drogas também. Os primeiros antidepressivos datam da década de 50, mas eles não foram tão usados porque eles davam muito efeito colateral. Eles eram remédios bons para depressão, tão bons quanto os novos, mas davam muito efeito, eram menos específicos. Aí, na década de 80, 90, surgiu a fluoxetina, a sertralina.
elas são mais fáceis de tomar, dão menos efeitos colaterais. Mas depende da dose e da pessoa. Tá. É muito comum no começo um pouco de boca seca, tontura, sono. E é comum quando a pessoa mantém ao lado de um bom médico que ela se adapte aos efeitos colaterais e possa colher os frutos a médio e longo prazo. Também não são remédios para a vida inteira. O paciente estando bem, estando controladinho, ele pode começar um desmame com o médico. Mas para alguns pacientes, o uso vai ser de anos, às vezes até décadas. Tá certo. Vamos dar uma olhada então como é que tem que ser o pedido? Você trouxe aqui também uma artezinha, né? Legal. É isso? Que mostra a identificação. Só para mostrar como a receita é diferente. Ó. Essa é a receita do tarja preta. É uma receita numerada, que tem o nome do médico, o endereço do paciente, é uma via original, então ele é mais controlado. Por Não isso é que todo chama remédio controlado. é muito importante o segmento médico, né? Então, essa receitinha dos calmantes tarja preta. Eu falo calmante tarja preta porque também existe estimulante tarja preta. Ah, tá. Tem medicamentos para déficit de atenção, para narcolepsia, que são estimulantes, e aí a receitinha é amarela. Essa receitinha parece um chequinho. É azulzinha, parece um nota chequinho. promissória. Já o antidepressivo, vamos mudar para o próximo slide? O antidepressivo é uma receita branca normal, só que tem que ter o endereço do médico, o endereço do paciente e sempre em duas vias. Uma delas tem que ser original e é retida. Por que isso? Para o paciente ter um vínculo com o profissional. Tá. Então não pode ser feito automedicação e nem mudanças da cabeça do paciente. Por quê? Porque são remédios mais complexos. O médico muda, demanda um tempinho para adaptação, os efeitos colaterais podem ser um pouquinho mais chatos, mas é muito importante entender que eles vêm com o sentido nobre de tratar doenças que de outra ordem não poderiam ser tratadas. E que são incapacitantes, né? Às vezes até fatais, como depressão grave, que pode atrapalhar a vida profissional, afetiva, escolar, então que pode levar até a morte, como no caso do suicídio, síndrome do pânico, toque, fobias. Então é muito importante conhecer quais ferramentas e usá-las da forma correta. Por isso que você tocou no ponto do preconceito. É tão importante que as pessoas, de uma vez por todas, entendam e tratem desses remédios sem preconceito, porque essa doença, ela não vem de repente, né? Ela é um processo. Então, muitas vezes, a pessoa não percebe, né, que a vida dela está mudando, que ela está se entristecendo, que ela está entrando numas que não era como é um tempo atrás, né? E que ela poderia ser ajudada pelos remédios, né? Perfeito. Mudou o jeito de sentir o mundo, mudou o jeito de refletir sobre ele e mudou o comportamento em enfrentar as dificuldades da vida, opa, tem alguma coisa errada. E é importante você ter honestidade de entender que é uma doença orgânica, que altera o cérebro. Então é muito importante, mudança do estilo de vida, terapia, autoconhecimento, mas o medicamento é uma ferramenta que realmente mudou a evolução. Então é importante não ter preconceito nem com o diagnóstico e nem com o remédio, como a gente faz com outras doenças, né? Então a pessoa tem diabetes, ela trata o diabetes. Tem asma, trata a asma. Tem depressão, tem que tratar a depressão, inclusive quando necessário com medicamento. Tá certo. Vamos às perguntas do pessoal das ruas? Perfeito. Vamos dar uma olhada na primeira? Roda aí. Meu nome é Amanda. Eu gostaria de saber qual classe de remédio é melhor para a ansiedade. Antidepressivo de uso diário ou tranquilizante tarja preta na hora da crise? A pergunta dela é excelente. Aí vai depender muito de qual é a ideia. Para uma ideia de um tratamento de médio e longo prazo, o antidepressivo vai ajudar mais. O antidepressivo, para tratar depressão ou ansiedade, de modo a prevenir, mudar a forma do cérebro se comportar, é melhor o antidepressivo. Então eu vou tratar por 6 meses, 1 ano e meio, mudar meu estilo de vida. Então tratamento melhora a família dos tarja vermelha. Agora, se a pessoa está com uma crise de ansiedade, neste minuto, uma crise de pânico, um quadro de insônia grave, ou até no começo do tratamento do antidepressivo, que vai demorar ali semanas para engrenar, o médico pode lançar mão de uma ferramenta muito boa, que são os calmantes. Então, os calmantes, é importante que ela procure ajuda. sempre com ajuda, com uma dose menor possível, por menor tempo possível e sempre ao lado do médico. É muito importante que não tem remédio melhor ou pior, depende do momento. Claro. Não dá para você tratar uma pneumonia só com remédio para febre. Sim. Então é muito importante o médico conseguir usar, construir uma prescrição e não só dar o remédio, mas também começar a transformar com psicoterapia, com exercício físico, com ritmo de sono, para já pensar o momento de tirar o remédio. Porque uma crise de ansiedade, ela normalmente não vem sozinha, me corrija se eu estiver errada. Se a pessoa teve uma crise, teve um ataque de pânico, alguma coisa, isso tem grande chance dela ter outros episódios como esse ao longo da vida. Tem. E é muito comum a pessoa que tem uma crise de ansiedade forte começar a ter medo de ter de novo. Receio, ficar inseguro. Fica ansiosa por aquilo, né? Exatamente, é uma ansiedade antecipatória. Sim. Então os quadros de ansiedade exuberantes, eles podem ser progressivos, inclusive evoluindo para formas de muita introspecção, isolamento, dificuldade de rendimento no trabalho. Então, medicar o quanto antes
e corretamente para medicar menos. Tá. E o remédio não substitui a terapia e nem substitui o hábito adequado. Muito pelo contrário, é todo mundo do mesmo lado, querendo combater a doença, que tem razões também genéticas, hormonais, biológicas. Então é muito importante saber para que serve cada ferramenta e usar. Então ela falou, durante uma crise aguda, um calmante pode ajudar, mas o tratamento melhora a médio e longo prazo com o antidepressivo. Tá. Então é importante saber aonde funciona cada medicamento. O que é, né? Tá certo. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? Vamos ver quem é? Oi, Leandro. Boa tarde. Aqui é o Fernando de Guaratinguetá. Eu gostaria de saber qual tipo de medicamento tem maior risco de vício, o antidepressivo ou tarja preta? Importante, né? Muita gente fala assim, não quero tomar remédio porque eu não quero me viciar. Vicia, Tem que tomar muito cuidado. Primeiro, que o remédio ele não vem do além, não vem do nada. Esse remédio ele vem tratar uma doença que pode ser muito hostil. Inclusive, a depressão, ela pode ser progressiva e acabar com a vida com uma biografia. A ansiedade também. O remédio, tipo tarja vermelha, o antidepressivo, ele não costuma levar a vício. O que seria o vício? Aquela pessoa que começa a aumentar a dose, ou que começa só a pensar naquilo, né? Como se fosse uma droga ilícita, né? Então isso não costuma acontecer com os tarja vermelha. Eles vão ter que ser regulados, por isso que eles não são tarja preta, né? Por isso que não vem com a ressalva de dependência. É lógico que as pessoas confundem por quê? Porque quando elas interrompem abruptamente o remédio antidepressivo, ela se sente mal. Tem alguns ou porque a sintomas doença que acha que é uma dependência. Acha que é uma dependência, mas não é. É um sintoma de retirada abrupta. Tá. Quando você começa o remédio, você começa devagar, para o organismo se adaptar. Quando você para, também você para devagar. Às vezes o sintoma da retirada pode confundir e falar, nossa, estou dependente. Não, você simplesmente não estava no momento ideal e nem foi a forma ideal de tirar o remédio. Agora, já o tarja preta, ele pode levar ao vício, mas não é em todo mundo. É uma parcela de pacientes que usam o remédio, às vezes, por mais de 6 meses, 1 ano, que pode levar à dependência. E também não é um quadro de dependência grave. Então, é importante que mesmo aqueles que usam há muitos anos o tarja preta, ao lado de um bom médico, com tranquilidade, podem também desfazer esse uso. É muito importante tratar a causa. Agora, tem casos em que a pessoa, mesmo com um antidepressivo, mesmo com as mudanças do estilo de vida, ainda precisa do tarja preta. Nesses casos, ao lado de um bom médico, você pode continuar ao longo de muitos anos. Tudo é uma questão de custo-benefício. Então, dependência a gente só fala com relação aos tarja preta e também é numa população específica. Tá. Então a gente toma cuidado para pessoas que já têm outros vícios ou que têm história familiar de dependência, até às vezes de álcool, de outras substâncias, para evitar o excesso de tarja preta nesses casos. Tá certo, foi boa pergunta do Fernando. Excelente, jovem, né? É legal os jovens participando e tirando dúvida. A Gisele vai participar com a gente agora, vamos ver qual é a pergunta dela? Gisele, eu gostaria de saber se medicamento, tarja preta e calmante causam Alzheimer. Essa pergunta é muito importante e muita gente me fala, pô, será que o tarja preta causa ou não Alzheimer? Na verdade, a gente sabe que o tarja preta em idosos, pessoas acima de 65 anos, eles estão mais preocupantes. Por quê? Porque aumenta o risco de queda, relaxa muito o músculo, pode deixar o idoso um pouco desconcentrado. Então, durante o uso, existe um impacto negativo, depende da dose, claro, se ela está adaptada ou não, qual hora que toma. Mas durante o uso, você pode ter um quadro de desatenção, sonolência, então tem que tomar cuidado. Mas isso não é que está levando a um Alzheimer, é um efeito agudo do uso. Você interrompe o uso se reverte. Agora, recentemente, nos últimos 2, 3 anos, está surgindo alguns trabalhos mostrando que o uso excessivo de tarja preta, mais de 10 anos, doses altas, poderia aumentar um pouco o risco de evolução para quadros intelectuais de longo prazo. Isso ainda carece de comprovação científica. Existe uma suspeita de que algumas pessoas com uso crônico de tarja preta, mais que 10, 15 anos, então é para uma população, possa ter um aumento discreto no risco de quadros demenciais. A gente não sabe se a associação ainda é causal ou não. Depende de outros estudos. Então não tem alarde. Nos casos onde o médico acha necessário usar o tarja preta, ele pode usar e a pessoa pode usar sem culpa. Sempre com segmento regular. Mas fica a ressalva. Se existem outros tratamentos melhores, se existe a possibilidade de tentar usar pelo menor tempo, menor dose e sempre lançando mão de outras modalidades não medicamentosas ou mais leves. Tá certo, muito bom. Vamos ver a próxima pergunta, agora é a vez da participação da Bárbara, vamos ver? Boa tarde, Dr. Leandro. Meu nome é Sônia. Eu gostaria de saber quanto tempo uma pessoa precisa tomar antidepressivo para tratamento de insônia. Obrigada.
É Bárbara, a Sônia. A Bárbara vai ficar para depois. Obrigada, Sônia, pela pergunta. E a pergunta da Sônia é muito boa. Na verdade, assim, a primeira coisa que ela fala é assim, olha, quanto tempo eu preciso tomar antidepressivo para tratar insônia? Primeira colocação importante. Tem médicos que optam, naquele caso, por tratar a insônia, distúrbio de sono, com alguns antidepressivos. Mesmo que não haja depressão. Ele vai escolher alguns antidepressivos, às vezes, em doses específicas para sono, e aí tem que ser antidepressivos específicos, aqueles que causam mais sonolência. Então tem trazodona, mirtazapina, amitriptilina. Muita gente em casa vai ter familiaridade de remédios dados para regular o sono. Às vezes o médico não quer dar um sonífero, ou não quer dar um tarja preta, ele dá um antidepressivo tarja vermelha e trata o paciente. Agora o tempo de duração depende de caso a caso. Se a causa foi revertida da insônia, se o paciente mudou o estilo de vida, ele pode depois de 3, 4 meses começar já a retirar o remédio. Às vezes é uma questão de hábito, de fase de maior estresse, de controle de aquela higiene do sono. Agora, tem casos que são mais difíceis. Tem casos de insônia muito biológica, onde a pessoa tira o remédio e a insônia volta. Aí o médico pode manter por mais tempo. Então é caso a caso. Tem pacientes que vão tomar ao longo de muitos anos e outros que em 2, 3 meses já podem começar a retirar o remédio e seguir por conta própria. É por isso também que muitas pessoas podem achar que estão criando uma dependência do remédio. Eu tiro o remédio e não consigo dormir. Muito comum. Às vezes a pessoa fala assim, eu tiro o remédio e volto de depressão, tô dependente. Não, você está com uma necessidade. É igual alguém que tem, sei lá, um diabetes e fala, nossa, eu paro a insulina, minha glicemia aumenta. Não, não é. É porque você precisa desta reposição. Por isso que cada caso é um caso. Tem pessoas que têm um risco de depressão tão alto biológico que demandarão o uso do remédio o resto da vida. Tem pessoas que têm tanta ansiedade que vão precisar usar o remédio e às vezes até o tarja preta junto e não tem nenhum demérito nisso. É uma necessidade. Como alguém que tem um problema da tireoide, precisa repor o hormônio da tireoide, como alguém que tem asma. Agora, existem casos que você tem um episódio de depressão e outros que você tem modalidades crônicas. Então é muito importante tentar ficar sem remédio. Em caso de impossibilidade, tocar o remédio sem culpa para ter uma vida mais feliz possível. Tá ótimo. Vamos ver a próxima pergunta? Roda aí. Bárbara, eu falo daqui de São Paulo e eu gostaria de saber se antidepressivo engorda, muda a personalidade da pessoa? Olha, Pergunta a Bárbara, boa. A pergunta foi excelente, né? Primeira Agora coisa, sim, eu não gosto do cara tomar antidepressivo porque ele me engorda. Cuidado. Primeiro, não é todo antidepressivo que altera o apetite. Tem alguns até que são usados para perda de peso. Então tem alguns que aumentam o apetite. Isso é até bom para alguns quadros de emagrecimento por depressão, por ansiedade ou anorexia. Então o médico até pode usar esses que abrem mais o apetite em algumas modalidades específicas. Mas tem outros que diminuem o apetite. Tem que lembrar também que a doença também altera o apetite. A doença, a depressão e a ansiedade pode fazer você comer errado, pode fazer você comer mais ou menos. Ou não comer nada, Ou até emagrecer horrores. atrapalhar exercício físico, autocuidado. Então, às vezes, o remédio ele vem para melhorar o seu humor e você poder fazer melhores escolhas. O peso é um parâmetro bem objetivo. Tá tomando o remédio, é bom acompanhar o peso e seguir sempre a recomendação do seu médico. Às vezes tem que associar uma atividade física, associar um nutricionista, mas é muito importante você não vetar a classe inteira de remédio só por conta disso. Até porque ele vem tratar uma doença extremamente importante que é a depressão e a ansiedade. Agora, a outra pergunta é ainda melhor. Ele muda a minha personalidade? Ele muda o meu jeito de ser? Na verdade, não. Ele vem só recuperar o jeito que você realmente é. Porque quem muda o seu jeito de ser é a doença. É a doença que coloca um prisma melancólico, faz você olhar o copo meio vazio, desesperançoso, pessimista. Tem 10 coisas boas e uma ruim. Eu só olho aquilo que é ruim, amplifico o que é negativo. Eu não tenho vontade de trabalhar, de me relacionar. Eu não gosto de mim, eu baixo minha autoestima, eu tenho pensamentos negativos. O remédio ele vem equilibrar isso. Então ele vai mudar o seu jeito de pensar, mas vai te trazer para a normalidade. Então é muito importante, a sua personalidade continua igual. Exato. Você vai continuar gostando do que é bom, não gostando do que é ruim, ficando feliz diante da felicidade e triste diante da tristeza, só que você vai reagir normalmente. Então o remédio vai mudar o seu cérebro, mas nunca que vai alterar a sua personalidade. Essa questão do ganho de peso está mais relacionada aos corticoides, no caso? O ganho de peso é mais associado a corticoide, aí não é da linha do antidepressivo, mas nos antidepressivos mais antigos podem dar mais impacto sexual e mais ganho de peso. Os mais recentes, o ganho de peso é menor e depende muito de como a pessoa vem. Tem gente que tem ansiedade e engorda, outros tem ansiedade e emagrece, tem depressão e engorda. Precisa ver qual que é o movimento que ela vem, né? Mas sempre que vai usar o remédio, a gente sempre faz um bom controle de peso e sempre associa atividade física e boa nutrição. Vai fazer bem para a doença, vai fazer bem também para que o remédio seja bem tolerado. Porque remédio sem efeito colateral
não existe. É muito importante você entender que é um custo-benefício. É o tratamento de uma doença e a tolerância ou não de um ou outro efeito colateral que possa surgir. Tá certo. Vamos ver mais uma pergunta, então? Fred, moro no Potim e eu queria saber quais pessoas têm mais risco em usar tranquilizante por tarja preta. Obrigado. Mais um jovem, né? Eu gostei. É bom, né? O pessoal está se Ele interessando. falou... Existe um grupo de pessoas que é mais suscetível a... Existe. Ah, é? Olha, pessoas de mais idade, então acima dos 65 anos, a gente evita, às vezes, a introdução do remédio de tarja preta. Agora, tem um problema, porque esses remédios, eles tiveram seu boom de prescrição na década de 80, 90. Muita gente começou a tomar na década de 90, anos 2000, o tarja preta, e envelheceram usando o remédio. Então, às vezes, tem muita pessoa de idade que já toma há muitos anos, e às vezes tem até uma certa resistência. Não mexe nesse remédio. O médico vai avaliar custo-benefício. Mas para a gente introduzir o remédio do zero, a gente vai questionar. Pessoas de mais idade, o risco é maior de queda, de sonolência, de esquecimento. Pessoas que têm histórico de abuso de substância, uso de drogas, alcoolismo. Pessoas que até que consomem álcool de forma desmedida, porque tem uma interação entre tarja preta e álcool. Outra coisa são pessoas que já tomam outros remédios que dão sono. Por exemplo, analgésicos opioides, relaxantes musculares. Então o médico vai avaliar se aquele perfil de paciente é um perfil melhor para o tarja preta ou não. Aliás, como o médico faz sempre, avaliar qual é o melhor paciente para usar aquela ferramenta. Mas eu acho que existe um pouco de exagero. Até esse tema eu não gosto. Tarja preta, já virou um estigma. É pejorativo, né? É pejorativo. Eu não concordo. Até usei na pauta mais para aproximar um pouquinho, porque realmente vem com uma tarja. Mas é um remédio que, bem usado, ele muda a evolução de muita gente. Porque falar tarja preta, não pode usar, dá Alzheimer, isso não ajuda para quem precisa usar de poder aceitar a própria patologia, o próprio tratamento. Ela tem culpa, né? E a gente tem que tirar o estigma e a culpa, porque o médico ele é parceiro também na hora da prescrição. E a ideia é que as pessoas vivam da melhor forma possível. Tá certo, é isso aí. Obrigada pela pergunta, viu, Fred? Vamos ver a próxima. Leandro, aqui que fala é Tadeu, de Campinas, São Paulo. Eu tenho uma colocação sobre o assunto. Como os antidepressivos, eles modificam o nosso humor. São elas chamadas, e podem ser chamadas, pílulas de felicidade? Pergunta boa, né? E esse termo, pílula da felicidade, foi um termo cunhado e usado na década de 80 e 90, principalmente com a fluoxetina, a formação de marketing. Tome e seja feliz. Isso não ocorre, isso é mentira, é bobagem. Ninguém encapsula a felicidade. O antidepressivo, ele vem tentar ajudar a capacitar o cérebro, novamente, a sentir felicidade naquilo que é feliz e sentir tristeza naquilo que é triste. Ninguém vai tomar um comprimido e ficar rindo à toa, de bobo. Isso não acontece. Você continua sofrendo quando chega um boleto, quando tem uma notícia ruim. Quando bate o carro. Quando bate o carro. Na verdade, o antidepressivo ele vem regular o sistema límbico, emocional. 1/3 do nosso cérebro é controle emocional. A doença vem e faz com que eu tenha um prisma negativo, onde eu sofro por mais que 14 dias, uma tristeza profunda e melancólica, onde meu corpo funciona mal, sexualmente mal, o intestino funciona mal, o sono funciona mal, o apetite funciona mal. O antidepressivo ele vem tentar organizar todas essas vias. Mas não é fácil, porque cada um responde de um jeito, a uma dose. Os remédios também têm seu ônus e o seu bônus. Mas ele muda chegando no seu cérebro e alterando a comunicação, melhorando a ação de algumas vias do seu cérebro que funcionam baixo, aumentando a serotonina, às vezes aumentando a adrenalina, dando disposição, aumentando a dopamina, que é a recompensa, quando eu faço algo positivo e tenho um prazer. Se isso não funciona, você se desapaixona pela vida, se desapaixona por si. Aí você passa apenas a existir. Sim. Você vai tocando um dia depois do outro sem prazer. E o cérebro saudável, ele gosta de viver. Claro. Com problemas, A gente tem uma tendência maior a ser positivo, né? A olhar o cérebro saudável, ele se apaixona por si, pela vida, ele é lutador. Mesmo que as coisas estejam muito ruins, o cérebro saudável, ele acorda e vai à luta, né? Então a depressão tira isso. O remédio tem que ir lá. Mas vai mudar meu cérebro? Não dá para agir na unha, não dá para agir no pé. Ele tem que ir até o cérebro para poder se restabelecer, até para você poder enfrentar. Porque é muito fácil falar, faz exercício, vai no terapeuta. Só que se a paciente está muito ruim quimicamente, ela não consegue fazer nada disso. Ela não consegue fazer as mudanças no estilo de vida que o problema melhora. Então, o remédio ele vem para desatar um pouco e levar a pessoa para o enfrentamento.
Então, logo ela melhora, o remédio pode sair ao lado de um bom médico. Quer dizer, o remédio ajuda, então, a pessoa a entender de que a vida, claro, existem as tristezas, mas também tem muita coisa boa e que a gente pode e deve olhar para elas Perfeito. também, né? E o remédio não vai causar felicidade onde não tem. A sua existência vai continuar feliz e triste, mas com o seu cérebro saudável. É só isso. O remédio não é pílula da felicidade, é pílula de capacitação do cérebro para poder ser feliz. E é interessante, até para tirar esse preconceito em cima do remédio, que as pessoas entendam também que a própria depressão também vai acabar, imagino que a médio até longo prazo, também vai acabar trazendo problemas físicos para essa pessoa. Com Porque certeza. esse estresse continuado, essa falta de vontade de viver, isso além do suicídio, que é, acho que é a situação mais dramática que a gente pode desenhar, eu imagino que o organismo também sofre como um todo e que muitas doenças podem vir a partir disso. Com certeza. O sistema imunológico, ele fica muito ruim, favorecendo infecções, até questões de outras naturezas. Você pode ter alteração intestinal, alteração de sono, você tem aumento de risco de infarto, AVC em pessoas com depressão grave a longo prazo. Então existe um envelhecimento precoce por conta dessa inflamação que a depressão traz. Hoje a depressão não é uma doença só do cérebro, é uma doença do corpo como um todo. O corpo fala e combater a depressão é combater todos esses riscos. A depressão ela mata por suicídio, mata por morrida de causas naturais, por doenças oportunistas e morre em vida, por uma vida sem vida. Porque também viver sem disposição, sem emoção, também não é uma vida como a gente imagina que seja uma vida construtiva. É verdade, tá certo, gente, que é assunto importantíssimo, principalmente para os dias de hoje. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, é sempre um prazer conversar com você, viu? Sempre muito rico isso. Quero deixar aqui também o contato, né, para você falar com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, tem o site www.leandroteles.com.br. Façam como eu, também sigam no Instagram, @neuroleandroteles, @neuroleandroteles. Também procure pela bibliografia, né, que já tem aí alguns livros publicados, são muito interessantes. Sim, né? o último livro é o Depressão Não É Fraqueza. Inclusive, a gente tem um sorteio hoje ali no Instagram. Que legal. Então, lá no meu Instagram, Neuroleandro Teles, só ir lá, dar seu comentário, curtir a fotinha e participar do sorteio. Outra coisa que eu queria convidar o pessoal, eu vou dar uma palestra na Livraria Paulinas. Fica em frente ao metrô Ana Rosa, pertinho aqui em São Paulo. No dia 23, agora de agosto. É um evento gratuito, democrático, sexta-feira a partir das 2 horas. 2 da tarde. Então, Livraria Paulinas, aqui em frente ao metrô Ana Rosa, é lá a palestra sobre depressão e sessão de autógrafos no livro novo. Ai, que legal. Dia 23 de agosto. 23 de agosto. 2 horas da tarde. Tá Tá fechada lá. Livinha. Depressão Não É Fraqueza, onde a gente tem lá já guardadinho a nossa. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Até uma próxima, bom viu? programa, Riga. Uma ótima semana pra você, viu, também. querido? Até a próxima. Muito bom. Gente, que papo necessário, né? Fala sério, quanto a gente aprende com o Dr. Leandro sempre aqui no Mulheres.